Hoje, dia 21 de setembro de 2017, nós temos um evento muito importante aqui no auditório do Centro Histórico e Cultural do Mackenzie. A Academia Mackenzista de Letras vai empossar a professora, a doutora Ana Cláudia Silva Scalchetti, que vai ocupar a cadeira de número 33, cujo patrono é José Bonifácio de Andrada e Silva. Então, a partir de agora, nós vamos acompanhar mais este evento realizado pela Academia Mackenzista. Vamos conversar com a nova imortal, a doutora Ana Cláudia Silva Scalchetti. Ela que tem muitas atividades em andamento, mas começando aqui pelo Mackenzie. O que a senhora está realizando neste momento? Bom, para nossa alegria, nós estamos exatamente no meio de um congresso que encerra esta noite, depois da nossa posse, discutindo desenvolvimento tecnológico, biodireito, com a presença de 2 professores estrangeiros, uma professora da Itália, da Universidade de Salerno, outra professora da Faculdade de Direito do Porto, de Portugal, junto com os colegas aqui da casa que também são pesquisadores. E aproveitaram o evento para já realizarem a posse e aproveitar toda essa turma, né? Mas é um momento da gente divulgar a Academia Mackenzista de Letras, mostrar para o mundo que nós temos uma academia, que temos a obrigação e objetivo de divulgar nossa cultura, divulgar nossa ciência, divulgar nossa arte. E isso eu acho que é um momento oportuno, o Dia Mundial da Paz. Então é um dia bonito, né? Amanhã começa a primavera, então tudo conspirou para que a gente fizesse uma boa noite. Olha que bacana, uma data que vai ficar marcada. E o patrono da cadeira de número 33, fala um pouquinho dele e apresente para o pessoal. José Bonifácio de Andrada e Silva, um homem que é conhecido por ser patriarca da independência, conselheiro de Dom Pedro, enfim, foi tutor de Dom Pedro II. Não foi entendido a sua época, porque na época em que viveu defendia, por exemplo, a abolição da escravidão, da escravatura. Então a gente sabe que as forças contrárias políticas à época não gostaram das ideias, mas hoje a gente valoriza não só por esse projeto, mas pela integração indígena que ele também tinha como um dos seus alvos, e foi um homem que fez muita coisa em muito pouco tempo. É como diz, é um homem à frente do seu tempo. À frente do seu tempo, que buscava uma coisa que a gente tem que buscar sempre, que é felicidade e igualdade. Acho que são essas as marcas. E agora, para finalizarmos, a sensação de ser uma imortal é um privilégio para poucos, né? Nem me fale, é uma alegria e, na verdade, uma missão, né? Porque já que a gente deixa o nome perpetuado na história, a gente tem que fazer por merecer. Merecer estar nessa academia e merecer estar nessa instituição maravilhosa que é o Mackenzie. Eu achei bacana as 3 gerações presentes. Ela, a mãe dela e a avó dela. A senhora ficou muito contente. Muito, firmes e fortes. Não é sempre que se consegue ter uma avó que vai fazer 93. Eu falo vai fazer porque se eu aumentar a idade dela, ela vai me matar. É, não podemos falar, né? É verdade. Meus parabéns, foi um grande prazer. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu imenso. Obrigada. Obrigado, viu, doutora? Estamos aqui com o professor doutor Felipe Chiarello, ele que é o diretor da Faculdade de Direito aqui do Mackenzie. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho a respeito da professora Ana Scalchetti e essa grande homenagem dela fazer parte agora dessa academia tão importante. E é a primeira vez que eu converso com o senhor, né? O senhor que coordena toda a Faculdade de Direito, engloba quais os cursos? Sim, a direção da Faculdade de Direito, ela comanda a graduação do Mackenzie, a pós-graduação, lato sensu, que é a especialização, e a stricto sensu, que é o mestrado e doutorado. Nós temos em torno de 7.000 alunos na Faculdade de Direito. Uma responsabilidade e tanto. É muito importante, é um dos maiores cursos, uma das maiores unidades, como a gente chama, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E é uma alegria poder comandar esse time de professores tão importantes, tão famosos no nosso país e no exterior. E quando a gente fala do Mackenzie, é tudo macro, não somente na quantidade, mas principalmente na qualidade, né? Sim, a nossa Faculdade de Direito, ela está entre as melhores faculdades de Direito do Brasil e ela tem sim um reconhecimento internacional. Hoje, por sinal, acabei de receber uma carta da New York University. Eu indiquei uma ex-aluna mackenzista aqui da minha graduação para fazer um LLM, uma pós-graduação no exterior, na Universidade de Nova York. E eles mandaram uma carta dizendo que a nossa recomendação no Mackenzie foi fundamental para que ela fosse aceita para fazer a pós-graduação na Universidade de Nova York. Que bacana, e nossa, é um orgulho, né? É maravilhoso, porque nossos alunos, acabei de ser avaliador externo, por exemplo, de uma outra aluna minha na Suíça, em Zurique. Então, a gente começa a verificar que a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem uma projeção mundial. E qual a emoção aí de ver a doutora Ana tomando posse e o senhor agora, a partir de agora, vai trabalhar com uma imortal? A professora Scalchetti é um dos nossos maiores quadros na Faculdade de Direito, uma das professoras mais bem avaliadas.
É uma professora super responsável, eu diria talvez mestre em organização, porque ela é extremamente criteriosa e realiza grandes eventos. Ela está, nesse exato momento, também organizando um congresso internacional em biodireito. Que foi, no caso, promovido pela Faculdade de Direito, né? Sim, dentro do grupo de estudos dela, pela Faculdade de Direito, ela organizou esse evento. Já é o segundo, ela fez ano passado também, foi um evento super prestigiado. Ontem eu pude ver a antiga diretora de inovação, gerente de inovação do Einstein, do hospital, que hoje ela trabalha com o Dr. Consulta, que é uma startup muito famosa, que está em grande crescimento. Um delegado do Conselho de Medicina, todos falando questões afetas ao direito e à medicina. O direito, o biodireito é que mexe com a vida das pessoas, né? Sim, é fundamental. Nós temos questões extremamente importantes. Ontem eu estava falando sobre isso, né? Decisões grandes do Superior Tribunal de Justiça sobre ética médica, sobre procedimentos. Por exemplo, a cirurgia plástica, ela é de fim ou de meio? Se ela for de fim, o médico tem obrigação de produzir o resultado e por isso ele é vinculado ao resultado. E se ele não entregar o resultado, ele tem que dar uma indenização ao paciente. Mas, poxa, o médico tem culpa quando acontece um queloide, uma cicatriz hipertrófica, que é uma coisa da pele do paciente? Ele não tem como prever isso. Então, dizer que cirurgia plástica é algo de fim talvez seja uma excrescência jurídica, mas isso acontece. Então são questões muito complexas e por isso que se faz necessário um estudo, uma pesquisa maior a respeito desse assunto, né? Sim, ontem discutimos questões de medicamentos, até do ponto de vista internacional, alguns cases internacionais, até o Antrax, que foi encaminhado para o Barack Obama, foi debatido ontem. E são questões que ainda não estão definidas no nosso código, na nossa lei, no caso, né? Tem muitas novidades. Por exemplo, ontem, telemedicina. Muita coisa nova. A legislação de telemedicina no Brasil ainda não é uma realidade. Você tem que ir se adaptando, né? E você tem uma legislação mundial. Os maiores países em realização de cirurgias em telemedicina são Índia e Estados Unidos. Quer dizer, você tem que adequar a realidades mundiais. Nós já vamos começar o evento. Muito obrigado, foi um grande prazer. Uma honra, agradeço o convite e fico à disposição de vocês. Obrigado. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que iniciamos a solenidade de posse de Ana Cláudia Silva Scalchetti como membro da Academia Mackenzista de Letras. Neste momento, compõe a mesa diretora o presidente da Academia Mackenzista de Letras, professor Dr. Nelson Câmara, o excelentíssimo membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e também membro da Academia Mackenzista de Letras, Dr. Maurício Melo de Menezes, o excelentíssimo vice-presidente da Academia Mackenzista de Letras e diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia do Mackenzie, professor Dr. Marcel Mendes, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Felipe Chiarello, o secretário da Academia Mackenzista de Letras e professor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Cristiano Mota Guiar. Senhoras e senhores, neste momento acompanharemos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança.
nossas mães, gentil pátria amada Brasil. Somos uma instituição de ensino confessional com a missão de contribuir na formação de indivíduos e, consequentemente, na sociedade. Portanto, temos como prática iniciar nossos eventos com uma reflexão, para a qual convidamos o capelão universitário, reverendo Marcelo Coelho. Dr. Nelson Câmara, saudações, em nome de quem saúdo a mesa diretora, todos os imortais da academia, todos os convidados, especialmente a nossa professora Ana Scalchetti, nessa data tão importante. Leio para essa ocasião de reflexão bíblica um salmo que tem um tema da transgeracionalidade. Salmo 78 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. O Senhor é aquele que pelos seus feitos deve sempre ser lembrado. E por último, observarmos sempre os mandamentos do Senhor. A professora Anne, senhor presidente, encerro aqui a minha reflexão, rogando a bênção de Deus sobre esse momento, sobre toda a academia e sobre todos os feitos dessa instituição. Que Deus nos abençoe. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos senhores membros da Academia Maquenzista de Letras, da professora doutora Ruth Teixeira Pedro, vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Portugal, professora doutora Vitúlia Ivone, professora catedrática da Universidade de Salerno, Itália, Dr. Armando Iazeta, presidente da ABAMAC, saudando todos os participantes da ABAMAC, dos familiares, docentes e demais presentes. E nesse momento convidamos o professor Dr. Nelson Câmara para realizar a sua saudação e condução da posse da nova integrante da Academia Maquenzista de Letras. Senhoras, senhores, Ellen, diretora do Centro Histórico, onde nós estamos, ilustres confrades, confreiras, hoje é um momento de muita alegria e muito orgulho para a nossa Academia de Letras. A Academia Maquenzista de Letras é uma entidade relativamente nova na instituição maquenzista. Na verdade, ela tem pouco mais de 2 anos de existência. E eu digo isso, essas palavras introdutórias, obviamente não para os acadêmicos, mas para quem está aqui nos honrando com a presença e pela primeira vez comparece a um evento da academia. Ela foi fundada e organizada aos moldes da antiga Academia Francesa de Letras, criada pelo cardeal Richelieu em 1635, na França, cuja ideia extrapolou para o Brasil no Rio de Janeiro, com Machado de Assis e Rui Barbosa, em 1897, e no território paulista, em 1909, foi fundada a Academia Paulista de Letras. A Academia, condição sine qua para participar, ser membro eventualmente da Academia, e agora eu me permito, por motivo de força maior,
como jurista que sou, para anunciar a presença do nosso reitor. Por favor, doutor Benedito. Reitor da Universidade. Então, estamos com mais uma presença importante aqui, que é do reitor da universidade, doutor Benedito, que não é só reitor, a interação dele com a academia, porque ele também é estatutariamente o presidente de honra da academia. E que tem dado, o senhor reitor, muita força à academia. Fizemos até um contrato de cooperação entre a academia, a reitoria, a presidência do Instituto, Mackenzie, porque a academia, como eu estava dizendo, que tem aquela inspiração clássica que eu falei, da francesa, de Richelieu, de Machado de Assis Barbosa no Brasil, etc., ela versa sobre o desenvolvimento da cultura, do modo geral. Essas explicações estou dando para quem não é da academia, evidentemente. O Estatuto da Academia também se ajustou ao artigo 215 da atual Constituição Federal Brasileira, e que diz respeito ao desenvolvimento da cultura de modo geral e ao apoio ao desenvolvimento cultural. O Mackenzie é uma universidade e, como tal, segmentos da cultura diversas aqui convivem. E a academia, por exemplo, tenho aqui como vice-presidente, por exemplo, o professor Marcel Mendes, que está aqui na direção da minha mão, que é professor doutor em engenharia, professor doutor em história, etc, etc. Temos um grande maestro, módulo, que está à minha direita, professor doutor também em música, pós-graduado na Alemanha, um dos maiores arquitetos do Brasil, Paulo Mendes da Rocha, é nosso confrade da academia, para ter uma ideia. Ilustres professoras aqui, da área da pedagogia, a professora Lajolo, por exemplo, a nossa confreira, a Maria Lúcia, a nossa confreira. Na área de direito, temos inúmeros representantes. Temos, por exemplo, 2 ou 3 desembargadores de Tribunal de Justiça, que são nossos confrades da academia. Muito bem. Então, ela tem um campo de abrangência cultural amplíssimo. Por quê? Porque o Mackenzie é uma universidade. E a condição sine qua non para ser membro da academia, senhores, e senhoras, ter sido formado em curso superior do Mackenzie, ou há pelo menos, ou mais de 5 anos, no cargo de direção ou de magistério no Mackenzie. Ou seja, que nós chamamos de ser mackenzista. Dito isso, eu diria o seguinte também. Como sabem, a academia tem a formatação de inúmeros clausos. Historicamente, quando se baseou, são 40 vagas, ou 40 cadeiras. Curiosamente, as cadeiras, também em debate que ocorreu nas reuniões da academia, são figuradas por representantes falecidos do passado de mackenzistas diretos ou indiretos. São figuras históricas que representam os nomes das cadeiras que compõem as 40 da academia. Por exemplo, Rui Barbosa, ele é patrono de umas cadeiras, mas vocês vão me falar, mas o Barbosa estudou no Mackenzie? Não, não estudou no Mackenzie. Ele estudou na Academia de São Francisco. Hoje chama-se Faculdade de São Francisco, onde a minha esposa, que está ali também sentada, se formou. Maria Inês. Mas o Rui Barbosa foi decisivo, como o doutor já tinha dito, o nosso reitor,
ilustre, ele foi decisivo no passado para apoiar a formação da primeira escola universitária Mackenzie, que era de engenharia. Por que isso ocorreu no passado? Porque o John Terrell Mackenzie, que era um colega nosso, um lawyer, um advogado de Nova York, em 1892, ele faleceu, ele deixou um grande legado, que tinha grande admiração pelo Brasil, na leitura que ele fazia de José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência do Brasil. Grande brasileiro, que vivia lá na Europa, estudando na Bélgica, Portugal, Bélgica e França, mineralogia. E o garoto, depois homem, lawyer, John Terrell Mackenzie, era um grande admirador dessa história do Brasil, país longínquo para a época, dos Estados Unidos. Deixou uma fortuna e não sabia, destinado à Igreja Presbiteriana de São Paulo, que na época tinha a direção da escolinha americana ainda, não havia uma faculdade ainda, né? O Chamberlain, o reverendo Chamberlain. E ele conseguiu interceder a pedido do Chamberlain, que era grande admirador dele na época, escrevia cartas para o Rio de Janeiro, onde estava o escritório do Barbosa, para orientá-lo como juridicamente poderia conceder, regularizar a doação para construir. E aí foi construída a primeira escola superior, que é de engenharia. A professora Ana Cláudia Scalchetti, que hoje vai tomar posse como membro efetivo da academia, nossa confreira, escolheu justamente ocupar a cadeira número 33, cujo titular é José Bonifácio de Andrade Silva. Eu acho que foi uma escolha magnífica e de grande responsabilidade, porque a academia tem como um dos seus fanóis, com o tempo, cada acadêmico escreveu um trabalho sobre o seu patrono a fim de publicar um livro oficial sobre a academia. Tão rigorosa é a academia em processo seletivo, e aí vai meus parabéns à professora, que de 40 cadeiras só temos 20 até agora ocupadas, porque o processo seletivo é muito rigoroso. Então, isso significa um laurel muito importante, eu creio, no currículo da ilustre professora, que, por sinal, é muito prestigiada também na Ordem dos Advogados de São Paulo, a qual eu pertenço também. Fui membro de muitos anos da OAB e examinador de ordem por 10 anos. Ela, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, ela redigiu um anteprojeto de lei ao Congresso Nacional em Brasília sobre a questão da reprodução humana assistida. Especialista que ela é em biodireito. E, nesse sentido, o Mackenzie, doutor Benedito, patrocinou, há poucos dias, um enorme conclave sobre o tema. E, inclusive, que hoje se encerra, e, nesse sentido, a professora Ana Cláudia nos fez presente aqui, duas ilustres professoras da Itália e de Portugal, que estão prestigiando muito esse evento. Dito isso, eu agradeço a presença de todos, e passo a palavra para o doutor Benedito, ilustre reitor, magnífico reitor de nossa universidade, e por que não dizê-lo, nosso querido confrade da academia. Ao doutor Benedito as palavras. Satisfação estar aqui. Quero pedir desculpas por chegar atrasado, mas estava numa reunião e eu tenho uma escapulida porque a reunião se tornou entre um grupo menor. Depois eu tenho que voltar já alguns minutos daqui a pouco. Mais uma vez, nós queremos parabenizá-lo pela iniciativa de reunir um grupo tão seleto e já a toda a academia pela escolha do nome da professora Ana Scalchetti, a quem nós temos uma estima especial. Nós queremos saudar
o engenheiro Maurício Melo Menezes, ex-presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, com quem nós tivemos a oportunidade de trabalhar, muito próximo, e quantas nós estávamos pensando em algumas coisas que nós pensávamos e planejávamos naquela época e que depois eu falo sobre elas. Eu acho que a academia, ela contribui e pode contribuir nesse sentido, certamente, porque a escolha das pessoas que fazem parte dessa academia, naturalmente a escolha parte de uma análise do comportamental, uma análise atitudinal, e não é só do currículo técnico e científico que cada um de vocês tem, e são currículos muito bem aprovados. Então isso nos deixa também muito gratificados por saber que a academia leva em consideração também essas questões. Agradecemos muito as ricas palavras do nosso reitor e confrade, magnífico reitor e confrade da academia, presidente de honra da academia, e nesse instante, doutor Maurício, querido confrade doutor Maurício, que ocupa a cadeira de Dom Pedro II, e que foi um grande presidente do Instituto Mackenzie, que revolucionou, modernizou o nosso campus, o campus universitário do Mackenzie. Temos a honra de tê-lo como membro da academia. E nesse instante, doutor Maurício, eu passo a palavra ao ilustre confrade para que faça a saudação e a apresentação da nossa nova confreira, a professora Ana Cláudia Scalchetti. Mesa já nominada, com a presença dos ilustres presidentes da academia, magnífico reitor, diretor do curso de Direito e também o secretário da academia, senhores e senhoras, confrades, confreiras, há 149 anos atrás, uma mulher de nome Mary Ann Chamberlain, olha o nome do meio, Anne, que em português seria Ana, né? Essa mulher foi usada por Deus para iniciar tudo isso aqui. Há 149 anos, dia 18 de outubro, completaremos 149 anos. E essa mulher marcou um tempo aqui em São Paulo. A cidade tinha somente 30 mil habitantes, imagine só. Naquela época, escola era para filho dos ricos, dos donos dos cafezais, etc. E ela veio como missionária, esposa do pastor que veio para fundar a igreja em São Paulo, que foi o nosso primeiro presidente do Mackenzie, e ela veio e criou a escola americana. Essa escola marcou época, uma mulher, há 149 anos. E marcou época por quê? Para as nossas duas professoras, a Leimar, de Portugal e da Itália, que nos visitando, passou a poder alunos, pobres, ricos, pretos e brancos, estudar na mesma sala. Ela trouxe a educação que ela aprendeu na Universidade de Princeton e trouxe para São Paulo. E algo espetacular, já que foi citado Dom Pedro II. Dom Pedro II, quando ficou sabendo que tinha uma escola no Brasil que aceitava negros e brancos naquela época, veio até São Paulo conhecer o que era isso. E chegou aqui, essa mulher, Mary Ann Chamberlain, estava com seus alunos, estava lá a filha da escrava de Dona Maria Antônia, que tem a rua aqui com o nome dela. A hora que Dom Pedro viu aquilo, deu um brado. E de muita alegria,
E ali nasceu, através das mãos de uma mulher, xará, de professora Ana Scalchetti, tudo isso aqui que nós temos hoje. E não é só isso que eu quero falar para os ilustres visitantes e os visitantes que ainda não conhecem essa história. Aqui no Mackenzie também teve a primeira reitora do Brasil e do continente americano, Esther Figueiredo Ferraz. Foi a primeira reitora do Brasil, que eu disse, do continente americano. Ela foi também secretária depois de Educação do Estado e foi a primeira ministra de Educação do Brasil. Então eu estou fazendo isso aqui porque tem tudo a ver, o Mackenzie também, com a mulher participativa, a mulher que constrói, a mulher que se dedica, a mulher que é uma mãe, que é uma esposa, que é uma professora, que é uma aluna, que é uma orientadora, que é uma educadora. E nisso tudo eu falo de nossa querida professora Ana Cláudia Silva Scalchetti, que hoje está ocupando, daqui a pouco vai tomar posse em uma das cadeiras dessa academia, que no ano que vem essa instituição então completa 150 anos, como disse o reitor, já antecipando os cenários de bênçãos ocorridas, de, através do trabalho de todos, construir um conceito muito forte igual tem a nossa instituição, e assim será a nossa academia. Eu tenho certeza que com a chegada da professora Ana, nós vamos ganhar e muito, porque ela é elétrica, não é isso, Rodrigo? O esposo dela. Ela é elétrica, e nós estamos esperando essa eletricidade que seja muito bacana para o crescimento. Mas agora eu quero citar algumas coisas dela. Ela é doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora dos cursos de graduação e pós-graduação também aqui da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é titular da cadeira 68 da Academia Paulista de Letras Jurídicas. É presidente da Comissão Especial de Biotecnologia e Biodireito da UAB São Paulo pelo triênio 2016 até 2018. É advogada, sócia fundadora do escritório de advocacia Scalchetti Advogados. Autora do anteprojeto de lei número 115/2015, que institui o Estatuto da Reprodução Assistida, que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília. Se eu fosse falar dessa pessoa tão ilustre, vocês imaginam, nós íamos muito longe. Mas, acima de tudo, é o que eu falei antes. E nós estamos muito felizes em nome dos seus confrades e confreiras, da sua chegada, e foi uma votação unânime dos 19. Agora nós somos 20. Então é com muita alegria, senhor presidente Nelson Câmara, fundador dessa academia, presidente fundador, que nós estamos recebendo a simpaticíssima professora Ana Cláudia Scalchetti. Dito isso, eu pediria exatamente para o ilustre doutor Maurício, bem como o professor Marcel Mendes, nosso vice-reitor, e também para a nossa sempre, vamos dizer assim, apoiadora da academia, que é a doutora em História e diretora desse centro histórico, Ellen Altmaier, para que juntos três entregassem para a professora Ana Cláudia as insígnias da academia, o colar de ouro, hoje o estatuto. É uma honra que eu tenho de ser padrinho da professora Ana Scalchetti, mas primeiro eu vou convidar o nosso sempre vice-reitor da universidade, foi vice-reitor por 4 vezes, exerceu a reitoria a DOC algumas vezes, o professor Guilherme Marcel, para entregar para a professora
o estatuto da nossa entidade. Vou pedir também para a nossa sempre apoiadora, a doutora, para poder colocar a toga. Para um dos formandos da primeira turma de Direito, já que ela é professora, nosso digníssimo, para colocar nela o colar. Não é o nosso presidente, mas gostaria de convidá-lo para colocar o colar já da nossa primeira turma. É um dos presentes da primeira turma de Direito. Senhores todos vão perdoar, magnífico, nosso presidente da academia, meu padrinho Dr. Maurício, meu diretor, professor Cristiano, mas se é a simpatia e a alegria, se são simpatia e alegria que me fizeram estar aqui neste lugar, peço desculpas para falar fora, né, do palco, do púlpito, para chegar mais perto de todos aqueles que amo tanto, que hoje vieram me prestigiar. E peço também desculpas para inverter um pouco o protocolo de todos os discursos que são feitos e começar não pelo agradecimento, mas por uma pequena história. Antes de fazê-lo, cumprimento a mesa. Magnífico reitor, uma honra seu pronunciamento, sua acolhida como presidente de honra da Academia Maquinzista de Letras. Dr. Nelson Câmara, que me acolheu desde o primeiro momento, também nosso presidente. Meu padrinho, querido de coração, Dr. Maurício, nosso eterno presidente. Meu colega, secretário, confrade, professor Cristiano. E o nosso diretor do coração, professor Felipe, que tem algo em comum com o patrono dessa cadeira, mas que, enfim, fala um pouquinho mais tarde, nesses... Falei quanto tempo, professor Cristiano, com o senhor agora de pouco? 45 minutos? Tá, tranquilo. Eu prometo encerrar antes disso, né? Dos 45. Todo discurso bom é um discurso rápido, então prometo ser muito breve. Eu queria muito quebrar o recorde da procuradora que assumiu essa semana, fazendo uma posse de 20 minutos, mas já que não foi possível diante de tanto carinho, de tantas pessoas amadas, eu prometo de novo ser breve. A pequena história que eu quero contar é como chegamos aqui hoje. Eu vi que o Dr. Maurício colocou que há 149 anos foi uma mulher que começou tudo isso. E eu queria contar para vocês como eu, Ana Scalchetti, cheguei aqui. Foi por acaso. Num sábado, eu passeava com a minha família, quando recebi a ligação do Dr. Maurício, me fazendo um convite. Professora Ana Scalchetti, aceita participar da nossa Academia Maquinzista de Letras? Depois que eu me recuperei do susto, enfim, falei, mas é claro, é uma honra, então vou submeter o seu nome à votação, aos demais confrades, para que a gente possa, enfim, saber do seu ingresso ou não. Mas eu pergunto, como é que apareceu no coração do Dr. Maurício esse convite? Foi por acaso. Minha amiga Flavi, não sei se conseguiu chegar ainda, porque enfim, de Alphaville para cá tem um certo trânsito, conhecia minha história aqui no Mackenzie, meu amor por essa casa, e conversando com o pai, falou, pai, professora Ana Scalchetti, mas como é que eu cheguei a essa casa, a ser professora dessa casa? Por acaso, eu vim fazer um mestrado aqui e minha mãe me acompanhou no dia da matrícula e ficou aguardando no antigo saguão que existia ali no João Calvino e escutou dois professores comentando
como era maravilhoso dar aulas aqui. E ela sentiu naquele momento no coração, não é, mãe? Minha filha vai dar aula aqui. E comentou comigo. Mas como eu pulei de aluna do mestrado para professora da faculdade de Direito? Por acaso. Uma amiga, a professora Tatiana Fagundes, que todos aqui, ou pelo menos grande parte, conheceu, passava pela sala de um coordenador quando ouviu falando que precisava de uma professora que tivesse prática em cursinho para ministrar aulas de uma disciplina chamada Seminários Avançados, que exigia, enfim, uma dinâmica um pouco diferenciada. E naquele mesmo dia, eu de joelhos, pedindo a Deus que eu gostaria de receber um convite para dar aula numa universidade. Confesso que achei até um pouco exagerado o meu pedido, porque receber um convite para dar aula numa universidade. Naquele mesmo dia o telefone tocou, também por acaso. E era a professora Tatiana Fagundes me perguntando: quer dar aulas no Mackenzie? Acaso seria se eu não acreditasse tanto em Deus e não enxergasse, como todos aqui, a começar pelo reverendo, depois pelo magnífico reitor e pelo meu padrinho, todos aqui já ressaltaram: há sempre um plano. Tudo está desenhado. E eu costumo dizer para a Maria, a querida monitora, quando se preocupa muito com as coisas, que tem um ditado que diz: o homem planeja e Deus ri. Ou seja, Ele sabe tudo. Não adianta os planos que fazemos e nem o que queremos, porque quando Ele decide e quando Ele pensa, tudo acontece. E agora eu passo os agradecimentos. Em primeiríssimo lugar, a Deus, que me fez estar nessa tarde tão linda, com tantos amigos, com tantos alunos, que são também amigos, com tantos familiares, e a Ele que nós devemos tudo. Todas as graças e, enfim, tudo que acontece de bom nas nossas vidas. Depois eu tenho que agradecer a família. Minha avó, 90, não posso errar a idade, 92, não posso falar que daqui 3 meses serão 93 anos. 92 vividos na cidade de São Paulo, nascida, criada, e agora em Sorocaba por uma questão de proximidade com a família. Mas saiu de lá hoje para prestigiar a neta primeira. Preferida, não, Gabi? Enfim. Não é? Quero agradecer a matriarca da família Maravilha, magnífico e queridos amigos. Minha mãe, de quem eu herdei uma capacidade executiva. Falaram que eu era elétrica, porque ainda não conhecem a Dona Melis, né? Ela é 440 se eu sou 220, então, enfim, e ainda ela me aconselha: você tem que se acalmar. Eu falo: mas quem está aconselhando isso, né? Enfim, dizem que o patrono da cadeira, José Bonifácio, tinha essa característica da inquietude, então me senti muito confortável nessa cadeira. Do meu pai, eu herdei a mania de pensar, não é, pai? Dizem que a gente pensa muito, mas é muito bom, porque pensando a gente encontra uma solução e depois põe em prática com essa energia toda. Então, eu só tenho a agradecer aos meus pais que me colocaram no mundo. Minha irmã, Gabi, que é exemplo, não tem como falar que não é. Hoje de manhã nós conversávamos sobre uma possível 20ª cirurgia, não, Gabi? Congresso Médico, Direito e Medicina, e ela comemorava: não, mas vai existir mais alguma coisa? Eu falei: mas você está confiando? Ela: claro que eu confio nos médicos. E hoje a gente vai falar de confiança, né? Em toda essa área da medicina. Aqui alguns médicos amigos, doutor Abel, enfim, que sempre nos acompanha, doutor Jabas. Gabi, você é um espelho, alegria, enfim, que faz a vida da gente ficar boa. Queria agradecer os elogios que sempre me são feitos pelo meu diretor, professor Felipe Chiarello, que ontem me emocionou no congresso, fazendo uma comparação com uma história breve e que contava que uma mulher na Europa setentrional, numa rua muito acinzentada, resolveu plantar gerânios. E com isso fez com que toda a rua fosse modificada e as pessoas também fossem transformadas por essa iniciativa dela. O mundo ficou mais colorido. E ele, então, disse que eu sou a plantadora de gerânios desta casa.
E agora eu agradeço publicamente o elogio que me foi feito, dizendo que se professor Felipe, eu sou plantador, o senhor é distribuidor dos gerânios, porque o senhor é generoso, o senhor não poupa elogios a toda a sua equipe, é um líder nesse sentido e também em outros, que estimula todos nós no trabalho. Porque afinal de contas, quando recebemos um reconhecimento público, nosso coração se alegra e aí nós trabalhamos dobrado, triplicado e assim vamos ao seu lado, não é? Muito obrigada, meu querido diretor. Queria também agradecer o meu padrinho, o Dr. Maurício, que foi tão querido, generoso também, de lembrar de mim. Eu brinquei durante toda a semana com as pessoas que estavam aqui, que eu não tenho nem tamanho para estar na academia, eu pus até um salto maior, não é? Enfim, para tentar honrar toda essa nova fase que se inaugura na minha vida. Dr. Maurício, minha gratidão pela sua lembrança e tenho certeza, como disse, que foi obra de Deus. Quero fazer um agradecimento especial aos meus professores e faço em nome do professor José Horácio. O professor José Horácio me marcou porque eu fui aluna do professor José Horácio no cursinho e um dia eu tive uma dúvida e fui falar com ele depois da aula, o que também não era tão comum, porque afinal todo mundo super preocupado com a sua própria vida e tal. E eu cheguei quietinha, não sabia como ia ser recebida. Professor, desculpe, eu tive um problema, não entendi direito. Eu falei, não, a senhora é que tem que me desculpar, porque eu que não devo ter explicado bem. Aí eu saí e falei, meu Deus, que homem é esse? Que humildade! Eu é que não entendi, ele que pede desculpas. E eu pensei comigo que se um dia eu me tornasse professora, professor José Horácio, eu também daria essa acolhida a todos os meus alunos. E eu não sei se consigo fazer isso, tem alguns aqui presentes, mas essa é uma missão que eu carrego comigo. Muito obrigada. Também queria cumprimentar e agradecer todos os amigos professores. Professor Siqueira, servi ao seu lado na administração por 3 anos e meio, e foi pouco, porque dava para, enfim, aprender bastante. Como também foi pouco com o professor Cunha, aí tá vendo, essa sou eu, mas enfim, faz parte, né? Também foi pouco ficar esse ano e meio com o professor Felipe, mas eu lembro, fora da nossa administração, que quando me vi num apuro na tese de doutoramento, sendo que o senhor é professor de Direito do Trabalho e eu estudava Direito Civil, eu pedi ajuda. E ele falou, não, mas senta aqui que a gente vai resolver isso. Generosidade também, visão do direito como um todo, e essa é uma lição que eu sempre procuro destacar e levar para a minha vida. Quando tem oportunidade, o senhor sabe que eu sempre falo dessa minha gratidão. Professores amigos, Assis, você mora no meu coração, filho operado está aqui, Suca que está ali, professor André, professor Flávio, todos os que eu, enfim, consegui cumprimentar e ver, professora Zélia, guria, que sempre me dá uns puxões de orelha com esses temas malucos de reprodução. Muito carinho, muito obrigada. Professor Ricardo, eu não vou contar que o senhor foi meu aluno, porque isso vai denunciar que eu já estou nos 43 anos, ok? Quero agradecer ao amigo professor Peixoto e professor Jorge Miguel. Onde estão? Professor Peixoto. Enfim, professor Jorge Miguel e professor Peixoto, desde que eu entrei no Mackenzie, me acolheram. E os dois fazem parte da nossa história, da minha história, não só profissional, mas familiar. Para os dois, meu muito obrigada. Queria agradecer alunos todos, mas em nome, do Dr. Armando Iazeta, aluno da primeira turma, junto né? E todos vocês, alunos, Maria e Ana, minhas monitoras que não vão me deixar, se formam esse ano. E agora acabei de me lembrar de uma coisa e vi. Lembram daquela professora que eu falei, que me fez uma ligação, depois de eu pedir de joelhos nas minhas orações, que eu queria receber um convite para dar aula? Vem aqui, amiga. Que chegou nesse momento, vai chorar que eu também choro. Eu choro também. Tudo isso é graças a Deus. Como eu disse, esse aula eu gastei a maior parte do meu discurso falando disso. E nesse momento, todas as pessoas, confrades, confreiras, se sintam abraçados, beijados. Professor Calhau, professor Lazzarini, querido aluno, que vai ser meu aluno, professor Milton,
pró-reitor Onoda, enfim, todos, sem exceção, doutor Marcel, a história do Mackenzie deve muito ao senhor. Se não fosse o senhor, nós não saberíamos a metade das coisas que sabemos da nossa instituição. Sintam-se todos abraçados, mas devem estar pensando como é que ela esqueceu do professor Scalchetti. Não é possível. Como isso? Foi tomada pela emoção e não vai falar nada do professor Scalchetti. A hora tá passando, todo mundo já tá falando corta, corta, vamos encerrar. E ela não fala nada. Professor Scalchetti, o meu elogio final é óbvio que vai para você. Dizem, e aí eu vou fazer um autoelogio indireto, que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E eu vou interpretar esse elogio à luz da Constituição Federal de 88. Para dizer que por trás de toda grande mulher existe também um grande homem. É grande porque é generoso, sempre está ao meu lado. É grande em conhecimento porque compartilha comigo tudo que sabe, sem pedir nada em troca. É grande em humildade porque não faz questão de mostrar nem seu conhecimento, nem seus outros atributos que são tantos. E dizem, ou melhor, na Bíblia, que feliz é o homem que tem humildade. Felizes são os mansos e humildes de coração. E você é um desses homens, Rodrigo, de coração. Não é? Eu fico muito feliz de ter ao meu lado há 18 anos. Isso a gente conta um pouquinho, né? Tirando familiares, etc. Última palavra, e aí me encaminho para o encerramento. Vejo que não fiz um agradecimento a todos os funcionários dessa casa que me auxiliam dia e noite, e peço licença ao Arthur, ao Caio, a todos que trabalham comigo diariamente para fazer isso em nome do senhor Miro. Cadê o Miro, gente? Cadê o Miro? Quantos anos você está com a gente? 56 anos. O Miro é a história do Mackenzie, não é? E a todos os amigos, madrinha, enfim, vejo tantos e fico, obviamente, com vontade de dizer o nome de todos. Minha terapeuta, Isabela, ela fala, não me aponta. Falo, sim, de todos vocês. E falo agora, acho que já se a gente puder usar um instituto do direito penal, quando não quero ser cansativa, mas quando nós estudamos as causas e concausas do direito penal, nós sempre perguntamos, se não tivesse acontecido aquilo, teria dado esse resultado? E se não tivesse acontecido aquilo outro, teria saído ou acontecido este resultado, este dano? Isso foi um processo, essa sucessão de perguntas é um processo que nós chamamos de processo hipotético de eliminação de Tirreno. Foi a pessoa que criou isso, a professora Patrícia e o professor Rodrigo, que dão aula de penal, vão bem se lembrar, assim como o professor Jorge Miguel. E aí vem a figura de José Bonifácio de Andrade e Silva. Não fosse pelos escritos, segundo comentou o nosso presidente, Dr. Nelson, me ensinando, não fossem os escritos de José Bonifácio, John Mackenzie não teria chegado a essa terra tão distante. E quem sabe hoje nós não estaríamos nessa situação tão diferente. Terra distante que traz gente boa, como a professora Ruth Teixeira Pedro, que saiu do Porto, já pela segunda vez, para nos prestigiar com sua presença. Professora, momentos especiais como este marcam a vida da gente. E hoje a professora faz parte deles. Professora Vitúria também saiu, como comentou o professor Maurício, lá da Itália, para nos visitar, primeira vez aqui em São Paulo, prima volta, com seu marido, professor doutor, eu chamo de professor por força do hábito, doutor Maurício, e eu queria agradecê-los imensamente. É um dia especial, um dia que vai ficar comigo, e due parole soltanto in italiano. Oggi è un dia troppo speciale, molto speciale per me. Io sono felicissima di avervi qui per dividere com i miei amici, minha famiglia, questa felicità. Spero che in futuro ci siano altre opportunità come questa, de coração, de coração.
José Bonifácio sabia valorizar tudo isso. E José Bonifácio chega aqui, depois de 36 anos vivendo na Europa, tendo feito direito em Coimbra, tendo feito matemática em Coimbra e tendo feito filosofia em Coimbra, chega aqui para tentar mudar o Brasil, para tentar construir uma identidade nacional. José Bonifácio tinha um tutor, um mentor. Eu fui muito ajudada nesses dias que antecederam a posse. Dr. Nelson me emprestou seus livros, professora Carolina Mota emprestou também, e eu li muito sobre José Bonifácio. O professor Júlio, que divide a cadeira de História com o professor Rodrigo, me disse: José Bonifácio tinha um tutor, tinha um mentor, Dom Rodrigo. Por acaso, né? Por acaso. Vejam a semelhança com o Duque Rodrigo, né? Com essa origem italiana e luxemburguesa do meu marido. Mas enfim, José Bonifácio veio com 2 propósitos, ou melhor, com vários, mas fez história aqui e é conhecido como patriarca da independência porque influenciou sim, aconselhou Dom Pedro. Foi injustiçado? Foi sim. Foi exilado novamente? Foi. Voltou para cá para tentar, enfim, acabar o projeto que tinha começado? Propôs 2 projetos de leis importantíssimos, falando em projeto de lei do indígena para a inserção do índio na sociedade emergente brasileira, do negro para acabar com a escravidão. O que pensava José Bonifácio? Que só com uma miscigenação, com uma mistura, se criaria identidade nacional e que nós ficaríamos unidos se conseguíssemos fazer isso. Hoje eu tenho que mandar um recado para José Bonifácio. Nós conseguimos fazer a mistura, mas ainda a gente não chegou a essa igualdade que ele tanto buscava. Mas estamos trabalhando aqui no Mackenzie com essa história linda, trabalhando na academia, e contem comigo, com frades, com freiras, para ficar ao lado de vocês, para honrar a academia e esse Mackenzie que mora no meu coração. Muito obrigada a todos e espero que, enfim, eu não tenha sido muito cansativa, mas me deram esses minutos para poder dizer um pouquinho sobre a missão de José Bonifácio. Obrigada a todos. Declaro empossada a professora Ana Cláudia Scalchetti na cadeira de 33. Quando nós estudávamos direito aqui, professora, e hoje nos tribunais de justiça, onde eu costumo habitualmente sustentar, o regimento interno do Tribunal de Justiça concede somente 15 minutos para o causídico fazer a sua sustentação oral na corte. E nós lembramos sempre do que falavam os romanos há 2000 anos. Sede brevis et paceres. Seja breve e agradarás. Mas a ilustre Confeira fez o contrário. Foi longa. E a arte de falar muito só para os grandes, aqueles que têm uma bagagem, que têm o que falar, que têm o que dizer. E foi isso que a Ana Cláudia Scalchetti nos mostrou agora. Meus parabéns, professor. Gostei muito da sua locução e da desenvoltura com que pôde transmitir a emoção e a razão conjuntamente. Queria aproveitar essa oportunidade final para prestar uma homenagem às duas ilustres professoras que aqui estão presentes, nos honram a presença, e entregar para as duas um diploma de acadêmicas honorárias da nossa academia. Por favor. E além disso, estamos entregando de presente para cada uma delas um livro, uma dedicatória. Nossa, Victor. Mas ao contrário de o Luiz Gama, para Portugal, Luiz Gama.
Eu tenho a honra de conversar agora com as duas acadêmicas honorárias da Academia Mackenzista de Letras. Foi uma surpresa, porque elas vieram do outro lado do Atlântico para participar de um seminário de biodireito aqui no Mackenzie. Eu vou apresentar aqui ao meu lado primeiro, que veio da Universidade de Salerno, na Itália, a professora doutora Vitúlia Ivone. E nós temos também a professora doutora Ruth Manuela Fernandes Monteiro Teixeira Pedro, que eu perguntei se ela fazia parte de alguma família real em função do sobrenome extenso. Primeiramente eu vou falar com a senhora então, porque ela está um pouquinho mais tímida por causa do italiano, espanhol, português, está um pouco complicado. Professora, vocês vieram participar de um seminário aqui sobre biodireito. É verdade, eu vim participar pela segunda vez num congresso que é dedicado a biodireito. A professora Vitúlia veio também prestigiar esse evento desta vez. A professora Vitúlia fala muito bem o português, mas eu farei aqui de porta-voz. Mas daqui a pouquinho eu vou entrevistá-la. É uma honra estarmos aqui. É um orgulho grande perceber que pudemos tocar a professora Ana Cláudia Scalchetti com o nosso saber, com a nossa investigação, e que isso mereceu um convite para estarmos aqui numa faculdade tão prestigiada como é a Faculdade de Mackenzie. E a data foi oportuna, agora eu vou falar um pouquinho com a professora Vitúlia Ivone, porque a data foi oportuna pela presença de vocês no Brasil. Então já aproveitamos e contamos com a presença das senhoras aqui no evento. Foi muito oportuna a data, né? Sim, foi a primeira vez neste congresso, però eu conheci a professora Scalchetti no Porto e conheci esta forma de energia que ela tem. E quando me invitou com a professora Ruth, para nós foi uma grande honra. Pero, desculpe, esta coisa é para nós uma surpresa incrível. Para nós, todos nós. Sim, agradecemos à academia, sobretudo, porque deseja a nossa presença, que se permite a presença do Portugal e da Itália. Sentimos aqui uma presença não só com as nossas pessoas de nossos países. Isso enriquece não só a academia, o próprio Mackenzie, né? A presença, esse intercâmbio que tem pessoas de outros países, acaba enriquecendo também o debate, a discussão, os eventos aqui do próprio Mackenzie, né? Sim, vi uma universidade incrível, muito grande, com muitos estudantes felizes, com muita alegria, e me parece um lugar onde a investigação pode crescer, e quando cresce a investigação, cresce um país. Muda um país, forma novas cabeças, melhora um país. Nossos agradecimentos à Universidade Mackenzie para estas coisas. A primeira, a invitação, a conhecência, e esperamos muitos intercâmbios entre a Universidade de Salerno e a Universidade do Porto e a Universidade de Mackenzie. Então vocês vão fazer este elo, nesta ligação entre o Mackenzie e a Europa, né? É um elo que já se vem concretizando. Eu fui convidada para vir a primeira vez à Universidade de Mackenzie, porque uma aluna Mackenzie foi estudar à Faculdade de Direito da Universidade do Porto e falou de mim à professora Ana Cláudia. A professora Ana Cláudia convidou-me para vir cá. Mais tarde eu convidei a professora para participar num evento no Porto, em março deste ano, e a professora Vitúlia Ivone estava lá. E agora estamos aqui as duas. Portanto, acho que é uma aliança forte que está a ser construída e que vai ter muitos frutos. E ganhamos todos com este diálogo. Ganha a Mackenzie, ganha a minha universidade, ganha a Universidade de Salerno e ganha cada um de nós. E agora novos membros honorários, né, da Academia Mackenzista de Letras. Agora os laços estão mais estreitos com este diploma que as senhoras receberam. Sim, sim. Tenho um dolor de cabeça, porque é tão uma surpresa para mim que estou atrasada. Me parece uma coisa incrível e não vejo o tempo de explicar à minha universidade esta coisa incrível. E a senhora é um pouco mais tímida, que eu vi a cara que a senhora fez quando a senhora não estava, a senhora estava de costas. Você precisa ver a cara que ela fez, ai minha nossa. Comigo não. Sim,
Exatamente, sim. Eu também fiquei surpreendida e sinto uma gratidão imensa e, como a professora Vitúlia diz, sinto que aqui, como dizia um poeta português, Fernando Pessoa, eu sou mais do que eu sou toda a instituição, Faculdade de Direito do Porto e Portugal. Por isso, muito obrigada. Vai levar essa boa notícia para Portugal e para a Itália. Foi um grande prazer conversar com as senhoras. Muito obrigado. Vamos ao coquetel e vamos abraçar aí a amiga de vocês aí, a doutora Ana Cláudia, porque ela também deve estar na expectativa de receber esse abraço carinhoso. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Muitas gracias. Ela fala o espanhol, veio da Itália, mas o espanhol ajuda bastante. Perfeito, Muito obrigado. muito obrigada.